Fala guerreiro, fala guerreira, seja bem-vindo a mais um bloco MPU Edital em Questões Banca FGV aqui no canal do professor Igor Muniz. Lembrando que na descrição do vídeo, de todos os vídeos dessa nossa série histórica aqui, você encontra o PDF de cada aula com o respectivo gabarito no final, beleza? E se você quer pegar uma aulinha sobre cada questão, fica aqui, não saia daqui, já se inscreva, deixe seus comentários, curte aí para que o canal cresça, que eu entenda que está tendo relevância para você e que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo legal aqui para vocês. Sem enrolação, vamos nessa, galera! Então, hoje veremos da organização do Estado. Igor, organização político-administrativa do Estado, iniciando lá no artigo 18 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Redes sociais do Prof, mais uma vez, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui, deixa seu comentário, beleza? Igor, eu não assisti nenhuma aula, assiste essa e no final você deixa o seu comentário lá e volta lá no início, lembrando que nós temos duas playlists voltadas para o MPU, mas que pode aproveitar também para o seu concurso. Por quê? Porque o conteúdo cai em todos os concursos. Aqui a gente mostra para você a forma peculiar que a FGV gosta de trazer alguns conteúdos, mas o conhecimento ele serve para todos os concursos, beleza? Então vamos nessa? Ó, questão de número 1, Banca FGV, Câmara Municipal de São Paulo, consultor técnico legislativo, diz assim: a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 18, parágrafo 4º, ó, prevê alguns requisitos para a criação de novos municípios. Ó, pessoal, o artigo 18, a Constituição, quando ela veio, ela trouxe alguns requisitos. Quais foram os requisitos, Igor? Nós tínhamos que ter uma consulta prévia ao povo, beleza? Nós tínhamos de ter uma lei estadual complementar, bem como nós tínhamos que ter também um estudo de viabilidade técnica municipal. Então, esses foram os requisitos trazidos. O que aconteceu? Um boom. Muitos municípios foram criados. Por quê? Quando um município é criado, nós temos um novo poder legislativo, um novo poder executivo, cargos públicos criados à torta e à direita. Então, mexe com verba pública e aí muitos municípios foram criados, mesmo sem ter a estrutura para serem criados. Logo, houve ali um mecanismo em 96, através de uma emenda constitucional, para que houvesse um freio. E agora, há necessidade, além desses requisitos, de um requisito maior, que é uma lei complementar federal, que vai ditar o período em que poderá ser criados os municípios. Poderão ser criados os municípios. Então, todo esse processo, ele depende de uma lei, vem comigo, todo o processo vai depender de uma lei complementar federal. Igor, o que é uma lei complementar? É uma lei que tem um quórum de aprovação por maioria absoluta, ou seja, é mais dificultoso o processo legislativo dela. Então, uma lei complementar federal para delimitar período de criação. Então, ó, da data tal a data tal, uma lei complementar vai dizer assim: do dia tal ao dia tal, poderão ser criados municípios. Aí, ó, os estados vão correr para fazer os outros, para chegar aos outros critérios. Só que aqui a nossa questão, ela diz assim: os requisitos a seguir estão previstos no texto constitucional. Ou seja, nós temos 5 requisitos aqui, ó, A, B, C, D ou E, 5 alternativas. 4 delas serão requisitos constitucionais. Aí ele te diz, ó, a exceção de um. Ou seja, uma das alternativas não será um requisito, não sendo um requisito é a exceção, sendo a exceção é o nosso gabarito. De novo, 4 serão, um não será. Esse que não será requisito para a criação de município é a exceção. E nós estamos exatamente atrás dessa exceção, portanto, passa a ser o nosso gabarito. Beleza? Passa a ser o nosso gabarito. Apertei errado aqui, ó. Então, vamos lá.
Aqui, vamos pegar a canetinha azul para diferenciar. Então, deve ser feita por lei municipal. Aqui de cara, né, galera? Eu acabei de falar que precisa de uma lei estadual, tá bom? É um processo legislativo estadual, beleza? É uma lei estadual. Letra A. Não está previsto no texto constitucional. Se não está, é a nossa exceção. Portanto, a letra A é o nosso gabarito. Ó, a B vai dizer, deve ser feita dentro do período determinado por lei complementar federal. Lindo. Foi a mudança trazida pela emenda constitucional lá em 1996. Beleza? Então, aqui está certo. Se está certo, não é exceção. Se não é exceção, não é o meu gabarito. C. Dependerá de consulta prévia à população dos municípios envolvidos? Sim. E essa consulta prévia, ela será, ó, em realização de plebiscito. Plebiscito é anterior, vem de pré, não vem de pré, mas aqui a gente usa para lembrar. Plebiscito, pré, vem antes. E a consulta posterior, Igor? Aí a gente estaria falando de referendo. Ó, plebiscito e referendo são consultas populares. Qual a diferença? Plebiscito vem antes, e como vem antes, será convocado. Por quê? Porque eu preciso que todos digam se querem ou não querem antes, depois não adianta chorar. Então, o plebiscito é convocado, enquanto o referendo, que é posterior, já aconteceu mesmo, então só autoriza. Autoriza a ter o referendo, beleza? Convoca-se plebiscito por ser anterior, autoriza-se o referendo por ser posterior. Vem comigo. Então, os dois estão corretos. Aqui não é referendo, aqui é plebiscito, certo? Portanto, não são o nosso gabarito, porque não é a exceção. E, por fim, será feita apenas após a divulgação de estudos de viabilidade municipal. Aí sim, o estudo vai ser municipal, tá certo, não é exceção, não é meu gabarito. Só confirmando com vocês, entra a nossa munição, confirma que gabaritamos a primeira questão. Sobe, sai a munição, sobe a questão de número 2. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aqui seu like, ativa o sininho para saber quando serão as próximas aulas, beleza? O professor vai estar com você até o dia 4 de maio, até o dia da sua prova, até o dia da sua aprovação, beleza? Então vem comigo, vamos nessa, ó. Ah, opa! Esse quadro em branco é para eu explicar uma coisa bem rápida para vocês. Quando falamos em Brasil, a Constituição da República, ela é assim, ó, CRFB de 88. Igor, o que é isso? Eu estou falando da Constituição da República Federativa, Federativa do Brasil. Ora, aqui eu falo república, eu falo em forma de governo. É a forma que o governante enxerga o bem público, a res pública. Res é coisa, vem comigo. Res é coisa. Pública quer dizer que é do povo, a coisa do povo. Então, na república, o administrador, o governante, ele enxerga, ele governa, olhando para a coisa como pública, não como sua. Não é res príncipe, mas sim res pública. Então, aqui é a forma de governo. Ao passo que federativo é a forma de Estado. Opa, aqui é forma de Estado. Quando eu falo em forma de Estado, vem direto na cabeça de vocês o quê, galera? Aqui, ó, o professor não é muito bom de desenho, tá? Esse era para ser o mapa do Brasil, tá bom? O mapa do Brasil. Não, até que eu desenho bem, mas essa mesinha aqui não me ajuda muito. Mas vamos lá. Ó, esse é o mapa do Brasil. Isso aqui é um Amapá. Para quem não conhece, esse aqui é o Amapá, onde o professor morou um bom tempo. Ó, aqui é o mapa do Brasil, beleza? Então, quando você olha no mapa, você vê os estados federados. Porque a nossa federação é a forma de Estado federativa, é porque você não tem um bloco somente, não tem um Estado unitário. Você tem, pelo contrário, um Estado multisseccionado, ou seja, um Estado federado. Nós temos entes federativos. Esses entes federativos, eles são previstos aqui, ó, no artigo 18.
no artigo 18 da Constituição de 88. Lá vai dizer assim, ó, são entes federativos da República Federativa do Brasil. Então, a organização política é assim, a organização político-administrativa do Brasil se dá através dos entes federativos, União, estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos, beleza? Artigo 18. Show? Então, eu falo em União, estados, DF e municípios. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu falar assim para você, União, estados, DF e municípios, pensa numa pirâmide, qual que manda mais? Qual está no topo hierárquico entre eles? Ó, bora fazer uma pirâmide? Qual o de maior hierarquia? Fala para mim. Qual está no ápice? Qual está no topo? Fala para mim, fala. Ei, eu ouvi daqui você falando União. Cuidado. Eu acabei de falar, dei um spoiler. Eles são entes federativos autônomos. Ninguém manda em ninguém. Ou seja, a União não manda no Estado, que não manda nos municípios, certo? Então, você tem eles num plano horizontal, no mesmo plano. Mas por que você tem essa noção? Exatamente por conta da distribuição de competência. Nós não falamos em hierarquia, falamos em distribuição de competências. Então, por exemplo, no Brasil, quem legisla sobre direito penal? Eu pergunto, tem pena de morte no Brasil? Aí você tem que tomar cuidado. Existe sim, viu, pena de morte no Brasil, em caso de guerra declarada. Nós só não temos a aplicação agora, porque nós não estamos em guerra declarada, graças a Deus, beleza? Mas se nós tivéssemos, pode sim, inclusive, curiosidade, a morte seria por fuzilamento, só por curiosidade. Ó, então, quando falamos em direito penal, quem legisla? União. É um direito penal para todo o Brasil. Eu te pergunto, nos Estados Unidos tem pena de morte? Aí você vai me dizer assim, professor, tem. E eu vou te dizer, depende. Depende do quê? Depende do estado em que você está. Como assim, prof? Lá nos Estados Unidos, quem legisla sobre direito penal são os estados. Não é o ente maior, os Estados Unidos da América, são os estados. Então, um estado pode ter, o outro estado pode não ter. Um pode ter prisão perpétua, o outro pode não ter. Cada um cria a sua própria norma penal. Show? Sabe por que isso? Nós temos aqui, ó, a nossa forma federativa, a nossa forma de Estado. O Brasil, ele é uma federação, federação, por desagregação, desagregação. Ou como nós chamamos de centrífuga, centrífuga. Professor, eu nunca consigo lembrar disso. Nunca mais você vai esquecer. Você tem uma máquina de lavar na sua casa. Essa máquina mais moderna, que agora você coloca lá dentro, ela bate, lava, e depois ela faz um ato. Ela tem uma ação. Ela gira, 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 e você fala assim, eita, a roupa está centrifugando. Centrifugar por quê? Quando ela gira, as forças físicas, ó, professor de engenharia elétrica, a força centrífuga, ela é uma força que parte do centro para as extremidades. O Brasil, ele era um estado unitário, ou seja, um estado único, e expandiu para um estado federado. Portanto, quando ele expande para um estado federado, nós temos aqui a distribuição de competências. E quem tem o poder, meus queridos, não quer abrir mão do poder. Lá nos Estados Unidos é diferente, foi por agregação, ou centrípeta, que é a força de fora para dentro. Como assim? Nós tínhamos várias províncias, se juntaram e formaram os Estados Unidos da América. Olha que lindo, né? Aqui no Brasil foi diferente. Você tinha um Estado unitário, temos o embrião, as capitanias hereditárias, depois a federalização com a criação dos Estados federados, beleza? Então, federação por desagregação, sai de um Estado unitário para um Estado federado, é o que a gente chama de centrífuga. E aí a gente fala nisso daqui, não há hierarquia, mas sim distribuição de competências. Quando eu falo em distribuição de competências, você precisa ter em mente que nós temos competências materiais versus legislativas. Competências legislativas. As competências materiais são aquelas competências
mais afetas à função administrativa do Poder Executivo, a função de administrar, de fazer, de executar. Quando eu falo em função legislativa, função precípua, típica do Poder Legislativo, a função legiferante, a função de legislar, de criar leis, de criar normas. Perfeito? Então, essas duas, elas são encontradas em 4 dispositivos, basicamente, aqui na Constituição. Nós temos aqui, ó, o artigo, vem comigo, artigo 21 e artigo 23. Aí você tem desse lado o artigo, o artigo 22 e o artigo 24. Eu vou inverter. Não, tá certo, tá certo, tá certo. É isso aqui mesmo. Então, ó, o artigo 21, ele vai tratar de competências, ó, competências exclusivas. Exclusivas. Eu vou apagar que é para ficar melhor. Calma aí, que isso aqui é para vocês nunca mais esquecerem e errarem isso aqui, beleza? Teve um aluno que perguntou assim, professor, vai ter aula de organização? Está aqui agora para você. Opa! Aqui nós temos a competência. Então, tudo que eu falar aqui é competência. Competência exclusiva. Quando eu falo em competência exclusiva, é uma competência da União. E exclusiva está aqui, ó, nas competências materiais. Ou seja, quando eu falo em representar, por exemplo, a República Federativa lá fora, é uma competência exclusiva do chefe de Estado, não chefe de governo, do chefe de Estado, presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo da União. Então, a União ela tem por competência exclusiva essa representatividade, a tomada de decisão quanto à União, beleza? E principalmente também a República Federativa do Brasil. Nós temos a diferença entre chefe de governo e chefe de Estado. Chefe de governo, nós temos 3: presidente da República, governador e prefeito. Chefe de Estado, temos apenas um, que é o presidente da República, e aqui nós temos o acúmulo na mesma pessoa de 2 funções: chefe de governo federal e chefe de Estado, porque é ele quem representa a República Federativa do Brasil como representante da União. Beleza? E aqui na 23, nós temos a competência privativa. Não, perdão. Aqui na 23, nós temos a competência comum. Cadê? Aqui no 23, nós temos a competência comum. Tá joia? Que comum, galera, é União, é Estado, é DF e é município. Perfeito? Aqui na 22 eu falo de competência privativa. Privativa. Aqui na privativa eu tenho regra, União. Certo? E na 24 eu tenho concorrente. Concorrente. Quem é a concorrente? Eu falo em União, Estados e DF. Opa, é igual a comum? Não. Veja que aqui eu tenho município e na concorrente eu não tenho. Galera, as competências exclusivas e comuns são competências materiais. As competências privativas e concorrente são competências legislativas. Privativa é em regra da União. Por que em regra? Porque, através de lei complementar, podem ser delegadas aos estados, tá bom? Aos estados, através de lei complementar. Então, a União, ela pode ali. As exclusivas, pode delegar? Não. As exclusivas são indelegáveis, tá? Pensa comigo. Privativa, pensa na privada da sua casa. Querido professor, uma hora dessa, na hora do almoço, foi mal aí. Ó, mas você tem o seu banheiro, você tem a sua privada. Quem usa? É você. A privada da sua casa, quem usa é você. Mas se eu for um dia aí, com a minha família, almoçar na sua casa, aí de repente dá uma dor de barriga no prof, o prof quer usar o seu banheiro. Aí você vai dizer assim, não, é só, a privada é minha, só minha, o senhor não vai usar. Não, você vai dizer, vai lá, professor, pode usar. Beleza? Aí, eu utilizarei a sua privada. Então, veja,
Privativo porque, em regra, é você quem usa, mas, em situações excepcionais, você pode emprestar. A mesma coisa é a competência privativa legislativa da União. Privativa, porque é da União, mas ela pode delegar através de lei complementar que os estados eles legislem sobre situações específicas. Beleza? Pode ser. Agora, quando eu falo em exclusividade, meu querido, é igual o cônjuge ou a cônjuge. Aí não há o que se falar em exclusividade, não há o que se falar em emprestar. Ele é exclusivo, ou pelo menos não deveria, beleza? Porém, quando eu falo em exclusividade, é porque ele é meu cônjuge, a minha esposa é minha esposa e não empresto para ninguém, beleza? Então, exclusivo é porque é indelegável. Eu só preciso que você não confunda competências materiais com competências legislativas. Exclusiva e comum, as duas são materiais. Ou seja, eu tenho gêneros e espécies. Exclusiva e comum são espécies do gênero material. Privativa e concorrente são espécies do gênero legislativo. Que lindo. Pegou? Olha que resumão para vocês. Agora, a gente vai metralhar a questão de número 2. Vamos pegar aqui bem rapidamente o nosso marca-texto, beleza? Ó, em conversa com diversos eleitores, João, que é deputado do estado Alfa, falando aqui em estado, foi informado sobre o intenso trânsito existente nas estradas do ente federativo. Desta forma, ao retornar à Assembleia Legislativa, o parlamentar passou a analisar viabilidade jurídica de proceder à apresentação de um projeto de lei estadual, veja, é uma lei do Estado, que versasse sobre trânsito e transporte. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição, assinale a afirmativa correta. Meus queridos, acabamos de ver a distribuição de competências. Então, olha o que o nosso querido deputado estadual, a gente está falando de Estado, ele quer legislar. Opa, competência legislar. Competência legislativa 22 e 24. Mas eu te pergunto, trânsito e transporte, ela está no 22 ou no 24? Pensa, trânsito e transporte tem relevância nacional? Tem uma relevância nacional? Tem. Eu preciso sair daqui do Brasil. Do Brasil já. Eu preciso sair aqui do DF, ir para outro estado, encontrar a mesma legislação de trânsito e transporte lá? Sim, com certeza. A regra é nacional. Ei, âmbito nacional, competência privativa da União. Porque as competências são divididas em âmbito nacional para a União, âmbito regional para os estados e âmbito local para os municípios. Então, se a minha competência para legislar, ela demanda um caráter nacional, competência privativa da União. Então, se é privativa da União, o Estado alfa, em regra, não poderá legislar, salvo se lei complementar autorizar que ele legisle de forma específica sobre algo daqui. Bora ler? Letra A. Compete privativamente à União, 22, competência legislativa. Sim, legislar sobre trânsito e transporte. Até aqui está certo. Sendo certo que lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas. Lei complementar autoriza os estados a legislar sobre questões específicas da matéria transporte. Ó, chego a arrepiar. Foi exatamente o que nós vimos. A competência privativa do 22, ela é em regra da União, podendo ser delegada por lei complementar aos estados. Linda, linda, linda nosso gabarito. B. Compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte? Sim. Não sendo admitido lei complementar autoriza. Sim, é permitido sim, beleza, galera? É permitido sim. C. Compete à União, aos estados, ao DF, aos municípios legislar. Opa, meteu os quatro, nós estamos falando de competência comum. Competência comum não é legislar. Competência comum é material, é cuidar da natureza, da fauna, da flora, do meio ambiente. Cuidar, tá vendo? Cuidar. Não é criar leis, é cuidar. Sendo certo que a União Federal limita-se a estabelecer normas gerais. Aqui, quando a gente fala em competência concorrente, lá na concorrente, a União ela vai se limitar às normas gerais, enquanto os estados e o DF fazem normas específicas. Letra C, errado. D. Compete aos estados, ao DF e aos municípios legislar sobre trânsito e transporte. Já esqueceu da União, piorou tudo. Compete à União,
aos estados ao DF legislar sobre trânsito e transporte. Aquele que induzir que seria concorrente. Concorrente, mas não é. Sendo certo que a União limita-se a estabelecer normas gerais. Ó, esse conceito que a letra E te trouxe é o conceito de competência concorrente, que também é legislativa, mas aqui é da União dos Estados e do DF, beleza? Enquanto a União legisla sobre noções gerais, os Estados legislam sobre questões específicas. Letra E, errado. Só confirmamos a nossa munição entrando, letra A. Saindo, sobe a questão de número 3. Ó, a lei estadual número X do estado beta, então mais uma lei estadual, veiculou diversas medidas de proteção à fauna. Veja, veiculou diversas medidas de proteção à fauna no ambiente do território estadual, tendo ainda permitido a realização de sacrifícios animais em determinados cultos religiosos de matriz africana. Esse permissivo, apesar de comemorado por diversos segmentos religiosos, foi duramente criticado por ambientalistas. Veja que estamos falando aqui, ó, de sacrifícios de animais, certo? Mas veja, galera, proteção à fauna. Então, ele legislou sobre proteção à fauna, fazendo esse permissivo aqui, permitindo aqui esses sacrifícios. À luz, ó, à luz da divisão de competências, olha o que eu falei para vocês, lembra? Aqui a gente não fala em hierarquia, mas sim divisão de competências. Lindo. Prevista na Constituição de 88, é correto afirmar que a lei estadual X, a lei estadual número X, letra A, avança na competência privativa da União para legislar sobre fauna? Não. Primeiro que não é privativa, certo? Aqui a gente está falando de proteção à fauna. Proteção à fauna. Então não há o que se falar em privatividade. Aqui a gente tem competência concorrente. Beleza? Letra A, errada. Por quê? Porque não há essa invasão. B. Trata de exercício da liberdade religiosa de competência legislativa privativa na União. Não, galera. Embora tenha até um aspecto de liberdade religiosa, não é o cerne da questão, e muito menos liberdade religiosa é uma competência privativa da União, por ser o Estado brasileiro um Estado laico. Beleza? Letra B, errada. C. Se ajusta à competência comum. Opa! Ele está falando de quê? Ó, vem comigo. Lei estadual. Competência legislativa. Comum é competência material. Então, nada a ver a letra C. D. Está circunscrita ao âmbito de competência concorrente do Estado para legislar sobre fauna. Perfeito. Falou em fauna, você está falando em âmbito nacional e em âmbito regional. As peculiaridades de cada região poderão ser previstas em leis estaduais, ou seja, leis regionais. E está circunscrita é porque está dentro, ou seja, não extrapolou. Letra D, linda, é o nosso gabarito. E avança em seara proibida ao Estado de Direito? Não. Considerando o seu caráter laico que impede a disciplina dessa seara? Pelo contrário. Aqui você está permitindo, você não está restringindo. Eu não posso restringir, mas permitir pode ser permitido, a não ser que seja permitido para um e não pode para outro. Não, é permitido para todo mundo. Ou seja, aqui é uma garantia do que o direito a esse Estado laico seja de fato observado. Letra D, nosso gabarito. Opa, entrou a munição aqui, ó. Agora, entrou a munição, show de bola, letra D. Sai a munição, sobe a questão de número 4. TJ Amapá Técnico Judiciário vai dizer assim, ó. O deputado estadual João almejava apresentar projeto de lei. Falou projeto de lei, a gente já está falando de competência legislativa. Pode ser, então, legislativa. Pode ser concorrente ou privativa. De determinada matéria no território do Estado sigma. Deputado estadual, estou falando de competência legislativa estadual. Beleza? Ao analisar a Constituição com o objetivo de verificar se o Estado poderia legislar sobre a matéria, constatou que se tratava de matéria de competência legislativa concorrente. Verificou ainda que a União não tinha legislado sobre a referida matéria. Então, é concorrente. Se é concorrente, vem comigo. Se é concorrente, é União, Estados e DF. União legisla sobre normas gerais, Estados e DF sobre normas específicas. Mas a União não legislou sobre normas gerais. Vem comigo.
Por tal razão, João concluiu corretamente que, letra A falta de legislação da União impede que o Estado legisle sobre a matéria? Não, não impede. Galera, a parada é o seguinte, ó, vem comigo que é um tema que gosta muito, muito de ser cobrado em prova. Ó, você tem, você tem o seguinte: União e Estados. Quando eu falo Estados e DF, tá? Para ficar melhor aqui. União, normas, opa, normas gerais, estados, normas específicas. Tá bom? Eu quero que você preste bem atenção em mim agora. A União, ela legisla sobre normas gerais e o Estado sobre normas específicas. O Estado pode ser penalizado pela mora da União, ou seja, pela demora da União? O Estado pode ser penalizado por isso? Não. Aí vem o parágrafo único do artigo 22, que é lá na competência privativa, perdão, o parágrafo único do 24, que é lá da competência concorrente, que vai nos dizer assim: compete, é o que a gente chama de competência suplementar dos Estados, beleza? Compete aos Estados suplementar as normas federais, legislando sobre questões específicas. Mas, se a União não tiver legislado sobre normas gerais, o Estado passa a ter competência plena. Por que competência plena, Igor? A competência para legislar as normas gerais e também as normas específicas. Beleza? Ele pode os dois. Vem comigo. Então, na falta não impede, ele pode legislar sobre os dois. B. A falta de legislação da União não impede que o Estado legisle sobre a matéria, sendo que a sua superveniência acarretará revogação da lei estadual que lhe seja contrária. Nananina, não. Vem comigo, ó. Você tem aqui, ó, a União tinha que legislar e o Estado. A União veio e não legislou. Aí o Estado veio e legislou sobre norma geral e sobre norma específica. Beleza? Só que aí depois, ó, isso é o primeiro cenário. Depois, a União vem e traz a norma geral. O Estado não tinha uma norma geral? O Estado tinha norma geral e específica. Eu pergunto para vocês, ó, vou pegar a caneta azul. Na superveniência de norma geral, primeiro cenário, ó, primeiro cenário, não tinha norma geral. O Estado foi lá, a gente já viu que ele pode, ele legislou sobre norma geral e sobre norma específica. Aí eu te pergunto, a União, num segundo momento, legislou sobre norma geral. Beleza? O que acontece com essa norma geral do Estado? Ó, com a superveniência de norma geral federal, a norma geral estadual, naquilo que for contrário a essa norma geral estadual, ou seja, o Estado legislou de forma geral. Veio a União depois e legislou de forma geral. A competência não é da União? Aquilo que o Estado legislou de forma geral, de forma contrária a essa norma que veio depois, a essa norma superveniente, não será revogado. Pega essa palavra aqui e tatua no seu braço. Será essa daqui, ó, será suspensa. Suspensa naquilo, naquilo que for contrária. Ela não morre, contrária. A revogação é a retirada da norma do ordenamento jurídico, ela morre. A suspensão, ela é tão somente o adormecer da norma. Sabe por que isso? Porque quando uma norma é revogada, vem comigo aqui, ó. Você tem a norma a norma B e a norma C. Deixa eu ver seu desenho aqui, que é para você não se perder. Você tem a norma a norma B e a norma C. A norma A estava aqui de boa, valendo. Aí veio a norma B e revogou a norma A. Logo, a norma A é chamada de
norma, vou chamar de lei, tá? A lei A é a lei revogada. E a lei B é a lei revogadora. Revogadora porque foi ela que revogou a lei A. Meus queridos, se vier uma terceira lei, a lei C, e revogar a lei revogadora, ou seja, ela revoga a lei B, eu te pergunto, a lei A volta a valer? Então você tinha uma norma. Aí veio a lei B, tirou essa norma. Veio uma terceira lei, a lei C, e tirou aquela norma. E tinha tirado a primeira. A primeira volta? Nananina, não. No Brasil, nós não temos o que chamamos de repristinação, que é a volta da lei revogada com a revogação da lei revogadora. É difícil, né? Mas vem aqui, ó. A lei revogada não volta com a revogação da lei revogadora, ou seja, com a revogação da lei B, a lei A não voltará. Ou seja, não há repristinação, salvo, se você deixar o like, mentira, salvo se vier expresso na lei C, que é a terceira lei, que a lei A voltará a ter valor. Então, se a lei C fala assim, eu estou revogando a lei revogadora, ou seja, estou revogando a lei B, e a lei A vai voltar a valer a partir de agora. Veja, ela disse que ia ter repristinação, aí pode. Mas aqui, galera, quando a lei é suspensa, se essa norma da União for declarada inconstitucional lá na frente, essa norma geral aqui, ó, essa que eu estou rabiscando para vocês, ela volta a ter validade, porque ela não foi revogada, ela está apenas suspensa. Lindo, né? Então aqui, ó, superveniência não acarretará revogação. C. O Estado tem competência plena para legislar sobre a matéria, mas a superveniência da norma geral da União suspende a eficácia da lei estadual. Égua, que lindo. Égua, eu falei lá do papá, né? Lindo. Ó, se a União não fez nada, o Estado tem competência plena, ou seja, geral e específica. Mas a superveniência da norma geral da União, ou seja, se vier uma norma depois da União, suspende a eficácia da lei estadual, mas só naquilo que lhe for contrário. Letra C, perfeito, show de bola. D, nessa espécie de competência, o interesse do ente menor prevalece sobre o ente maior. Não, não prevalece, o que significa dizer que a superveniência não afetará sim se for contrário. Letra D, errado. E, nessa espécie de competência, cada ente federativo deve legislar sobre a matéria, apenas em relação aos seus órgãos. Não, nada a ver. Geral e específico, beleza? Portanto, gabarito letra C, e vamos para a nossa última questão. E antes de terminar, deixa seu like, se inscreve no canal, bora bater esses 500 inscritos aí e ver esse canal crescer para juntos alcançarmos aí muito mais, beleza? Então, ó, questão de número 5, oficial da PM lá do Rio de Janeiro, diz assim: o Estado alfa, no exercício da competência legislativa concorrente, então o Estado ele vai legislar sobre normas específicas, como já vimos, com a União, que legisla sobre normas gerais. Editou a Lei W, dispondo sobre diversos aspectos afetos à inovação. Em momento posterior, a União, que ainda não tinha legislado sobre a matéria, editou a Lei X, dispondo sobre as normas gerais de caráter nacional a serem observados pelos entes subnacionais. Entes subnacionais, estados, DF e municípios, beleza? Em sentido totalmente contrário à Lei W. A Lei W vai de encontro, não é ao encontro de, é de encontro a, ela bate de frente, ela é divergente, contrária à Lei W do Estado. Então, ó, a lei estadual W, ó, a Lei W veio primeiro. Depois veio a Lei X, a Lei Nacional X. Aí, só que a Lei W é contrária à Lei X. Só que não é a Lei X que vai legislar sobre o geral? Exatamente. O que acontece com a Lei W? Ela tem a sua eficácia suspensa. Suspensa da sua eficácia, beleza? Suspensa, tá bom? Alguns anos depois, a União editou a Lei Y. Olha o terceiro momento. A Lei Y,
lei Y, que apenas revogou a lei X. Então, essa lei Y veio aqui, ó, e matou a lei X. O que permite concluir que a lei W, o que, que acontece com a lei W? Galera, olha que magnífico, acabamos de ver o que é o nome que eu não dei para vocês, e agora eu vou dar o nome aqui. Eu disse que no país nós não temos a repristinação tácita, ou seja, ela tem que ser expressa. A lei tem que dizer, a lei revogada lá atrás vai voltar a valer. Se for só revogada a lei revogadora, a lei revogada não volta. Aqui, galera, não é repristinação. É o que a gente chama de efeito repristinatório. Repristinatório. Sabe por quê? Porque como a lei W, eu estou escrevendo, vocês não estão vendo, né? É efeito repristinatório, foi o que eu escrevi, ó. Efeito repristinatório. Porque essa lei W, ela não foi retirada do ordenamento, ela não foi revogada. Ela estava apenas dormindo, suspensa a sua eficácia. Quando a lei X morre, a lei W acorda. Então, ó, a lei W readquiriu validade? Não, ela sempre teve validade. Ela só não tinha eficácia, tá bom? Ela só não tinha eficácia. Letra B, permanece revogada? Nunca foi revogada. Letra C, voltou a produzir efeitos? Voltou a produzir efeitos. Lindo. Efeito repristinatório, nosso gabarito. Foi automaticamente repristinada? Não há repristinação no Brasil. A tácita, não. Automaticamente, não. Só se vier expresso, só se a lei Y tivesse trazido expresso e ela não trouxe. Somente seria repristinada se houvesse previsão expressa, nesse sentido que não ocorreu. Ei, que questão linda para a gente treinar tudo sobre repristinação e efeito repristinatório. Eu espero que você tenha entendido e a gente só confirma. A nossa munição entra, a nossa munição sai. Ele. E ainda que minha mente e o meu coração enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu sempre preciso. Rede social do Prof. Não deixe de nos seguir. Deixa seu like, deixa seu comentário. Uma aula rica como essa, eu acho que merece o seu comentário. Beleza? Se você chegou até aqui, eu me despeço de vocês. Eu agradeço muito a presença de vocês, os comentários, os likes. Você ter se inscrito aqui é de grande valia para mim e eu espero que essa aula também seja muito importante para você. Força e honra, guerreiros. Tamo junto. Vamos nessa.